Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tomás Moraes e essa é a minha primeira videoaula aqui no Fisiologia em Vídeo, projeto da UFPEL. E essa videoaula vai ser sobre a pré-carga, o mecanismo de Frank-Starling e a pós-carga. Bom, antes de começar a aula, a gente vai ter um sumário aqui, onde a gente vai dividir ela em tópicos. Então, a gente vai começar falando sobre o que é a pré-carga, vai definir esse conceito. Depois disso, a gente vai falar quais fatores influenciam nessa pré-carga. Depois de fazer a relação da pré-carga com o mecanismo de Frank-Starling. Logo depois, na parte final do vídeo, a gente vai falar o que é a pós-carga e quais fatores influenciam na pós-carga. Então, para começar, a gente vai falar sobre o que é a pré-carga. E a pré-carga é basicamente um volume de sangue que chega ao meu ventrículo. A gente pode meio que resumir falando assim: é um volume de sangue que chega ao meu ventrículo e esse volume de sangue ele vai distender a parede do meu ventrículo. Então, a gente pode pensar que quanto mais volume de sangue chega ao meu ventrículo, tanto direito como esquerdo, maior vai ser a distensão dos cardiomiócitos, né? Ou seja, das células cardíacas desse meu ventrículo, tanto esquerdo como direito. E quanto maior a distensão, né, da parede do meu coração, maior vai ser a força de contração que essa parede vai desempenhar, tá? Então a pré-carga é basicamente isso, é o quanto o meu ventrículo foi distendido, tá? E o quanto essa distensão vai influenciar no aumento da força de contração desse meu ventrículo esquerdo ou direito. Então, aqui nesse gráfico retirado do Guyton, a gente pode ver que quanto maior o tamanho do sarcômero, né, visto aqui no eixo X, maior a força desenvolvida, maior a tensão desenvolvida pelo meu ventrículo, tanto esquerdo como direito, tá? A única exceção que a gente pode ver aqui nesse gráfico é entre C e D. A gente pode ver que do tamanho da letra C até o tamanho da letra D, o aumento do sarcômero, ou seja, o aumento da distensão do cardiomiócito, na verdade está diminuindo a tensão. Isso acontece porque, nesse caso aqui, de C a D, a distensão ela é excessiva, ela é exagerada. E quando essa distensão ela é exagerada, ela já passa a diminuir a força de contração e não aumentar. Então, para resumir, pré-carga é a força de contração aumentada, né, devido à distensão dos cardiomiócitos. A gente pode resumir assim, tá bom? Então, quanto mais volume sanguíneo chega ao meu ventrículo, maior a pré-carga. E quanto maior a pré-carga, né, maior a força de contração que o meu ventrículo esquerdo ou direito vai desempenhar. Aqui é um resumo, então, de tudo que a gente falou aqui sobre a força de contração, sobre a pré-carga, ou seja, maior pré-carga, maior interação filamentar, isso aqui a gente vai falar mais para frente, sobre interação filamentar, para entender um pouco mais sobre essa força aumentada. Então, só tem em mente que quanto maior a pré-carga, maior a interação filamentar, maior a força de contração durante a sístole. Da mesma forma, quanto menor a pré-carga, menor a interação filamentar, menor a força de contração durante a sístole. Claro que, antes de ter uma maior pré-carga, a gente vai ter uma maior distensão dos cardiomiócitos, né? Então, esse foi o resumo. E quais fatores influenciam na pré-carga? O que faz com que a gente tenha uma maior pré-carga? São vários fatores, e eu trouxe somente 4 aqui, né, que são os mais importantes, os que mais aparecem, tanto em provas como na vida real mesmo, que pode encontrar mais frequentemente em pacientes. Então, o volume sistólico final, por exemplo, aqui visualizado. O que é o volume sistólico final? É o volume de sangue que está presente no meu ventrículo antes da sístole, antes da contração ventricular. Então, obviamente, quanto mais volume de sangue eu tenho no meu ventrículo, maior a pré-carga, porque vai ter maior distensão dos cardiomiócitos. E como a gente falou, quanto maior a distensão, maior a pré-carga. Frequência cardíaca. Quanto maior a frequência cardíaca, mais volume de sangue vai ser bombeado pela minha circulação e vai chegar mais volume de sangue ao meu ventrículo, né? Proporcionalmente. Então, quanto maior a frequência cardíaca, maior a pré-carga também. Retorno venoso. Retorno venoso é basicamente o sangue que retorna ao meu coração, chega ali no átrio e logo depois do átrio vai ao meu ventrículo. Então, quanto maior o retorno venoso, mais volume de sangue chega ao meu ventrículo, tanto esquerdo como direito, maior a pré-carga. E complacência ventricular. Caso vocês não tenham visto ainda, complacência é um termo que é muito frequente na fisiologia respiratória. E a gente, por exemplo, fala muito sobre a complacência pulmonar,
que é um pulmão mais complacente? Um pulmão mais complacente é um pulmão que consegue se expandir mais facilmente com uma menor força desenvolvida para que ele se expanda. Da mesma forma, um coração complacente, um coração mais complacente, é um coração que consegue distender as suas paredes mais facilmente com menor volume de sangue. Então, quanto maior a complacência de um coração, pouco volume consegue distender muito esse coração. E quanto mais distendido um coração, como a gente falou anteriormente, maior a pré-carga. Da mesma forma, um coração pouco complacente, né? O que aconteceria? Muito volume de sangue distenderia pouco a parede desse coração pouco complacente. E se distende pouco, não tem tanta interação filamentar, não vai aumentar a interação filamentar e não vai aumentar a pré-carga, não vai aumentar a força desenvolvida. Então, o que é o mecanismo de Frank-Starling? Ele basicamente ele vai dizer que o coração ele tem uma capacidade intrínseca de regular a sua força de contração. E essa capacidade ela está relacionada diretamente com o grau de distensão dos cardiomiócitos. É basicamente o que a gente falou anteriormente, né? Então, quanto mais distendidos os cardiomiócitos, né, maior vai ser a pré-carga, maior vai ser a força de contração do meu ventrículo. E isso está sendo mostrado aqui nesse gráfico à direita, que relaciona pressão média do átrio esquerdo com trabalho sistólico ventricular esquerdo. Da mesma forma, pressão média do átrio direito com trabalho sistólico ventricular direito. O que significa? Vamos, por exemplo, focar aqui no átrio esquerdo. Tá? O que é a pressão média do átrio esquerdo? Basicamente, é o volume de sangue que eu tenho no meu átrio esquerdo, tá? Porque quanto mais volume de sangue no meu átrio esquerdo, maior a pressão naquela região, tá? E quanto mais volume de sangue no meu átrio esquerdo, mais volume de sangue eu vou ter no meu ventrículo esquerdo, porque todo o sangue que está no meu átrio esquerdo vai para o meu ventrículo esquerdo, tá bom? E como a gente disse, quanto mais volume de sangue eu tenho no meu ventrículo, seja ele direito ou esquerdo, nesse caso o esquerdo, mais distendido vai estar a parede do meu coração, mais distendido vão estar meus cardiomiócitos. E quanto mais eles estão distendidos, mais força de contração vai ter nesse ventrículo, né? Porque vai aumentar o trabalho daquela região, vai aumentar a interação filamentar, né? Vai ter maior pré-carga, e essa maior pré-carga significa maior força de contração. Então, esse é o mecanismo de Frank-Starling, tá? E a palavra-chave para nomear o mecanismo de Frank-Starling é falar que ele se relaciona com uma autorregulação heterométrica, tá? O controle que o mecanismo de Frank-Starling explica é a autorregulação heterométrica. O que significa autorregulação heterométrica? É uma regulação que o coração faz por si só, ele não depende de mais ninguém para isso, e ela é heterométrica, ou seja, essa regulação ela varia de acordo com o tamanho do meu ventrículo. Por isso que é hétero. Hétero é de diferença e métrica do tamanho. Tá? Então, um ventrículo maior, né, a parede do ventrículo mais distendida, vai significar uma maior força. Uma parede do ventrículo menor, né, menos distendida, vai significar menos força. Então, esse é o mecanismo de Frank-Starling. Aqui é uma explicação do mecanismo de Frank-Starling, explicando microscopicamente o que acontece, né? Então, aqui na esquerda, a gente pode ver, por exemplo, vamos falar que isso aqui é o ventrículo esquerdo, tá? E ele tem um volume de sangue, dá para ver, é notável, que é um volume de sangue bem inferior ao volume de sangue que está no ventrículo esquerdo da figura da direita, né? Então, o que acontece nesse ventrículo aqui, o ventrículo esquerdo, da figura da esquerda, né? Ele tem pouco volume de sangue. E esse pouco volume de sangue, ele está criando uma distensão da parede do ventrículo, mas é uma distensão muito inferior, muito pequena, né? E o que isso provoca microscopicamente? A gente pode ver aqui em vermelho que são os filamentos de miosina, né? E em preto a gente tem os filamentos de actina. A gente pode ver que tem uma área de sobreposição, né, nesse ventrículo com pouco volume de sangue. Essa área de sobreposição, ela está nos falando o quê? Ela está nos falando que existem filamentos de actina que não estão sendo utilizados, porque eles estão sobrepostos por outro filamento de actina que estão interagindo com filamentos de miosina, né? Então, nesse caso aqui, do ventrículo com pouco volume de sangue, a gente pode confirmar que tem uma perda
de interação filamentar, né? Existem filamentos de actina que não estão interagindo com filamentos de miosina e isso diminui a força de contração, porque quanto maior a interação filamentar, maior a força de contração, maior a força sistólica. Já nesse ventrículo cheio de sangue, a gente pode ver que a distensão é muito maior. A distensão da parede ventricular dos cardiomiócitos, ela é muito maior. E isso é muito notável, né? Porque a gente pode ver que é um ventrículo muito maior, muito mais volumoso do que o ventrículo representado aqui com pouco volume de sangue. Já visualizando microscopicamente esse ventrículo cheio de sangue, a gente pode ver que não existe mais área de sobreposição, ou seja, não existem filamentos de actina que não estão sendo utilizados. 100% dos filamentos de actina estão interagindo com filamentos de miosina, e isso significa que a força de contração é muito maior. Por isso que quanto maior o volume de sangue, maior a distensão dos cardiomiócitos, né? Maior a interação filamentar, maior a força de contração, né? Por isso que a gente resume que quanto maior a pré-carga, né? Maior o volume de sangue, maior a força de contração. Mas, claro, para entender tudo isso, tem que se relacionar microscopicamente, para entender certinho por que, que uma maior pré-carga resulta numa maior força de contração, a gente precisa entender essa parte aqui da interação filamentar. Eu espero que tenha sido claro essa parte. Ela é um pouco mais difícil de se entender, mas com essas imagens aqui fica mais visualizável e fica mais claro para o pessoal entender. Bom, agora indo para pós-carga. Tá, antes de explicar o que é pós-carga, é importante a gente lembrar que o sangue, ele é um fluido, assim como a água, assim como o ar. E todo fluido, ele se locomove por diferença de pressão, do local que tem mais pressão para o local que tem menos pressão. Tendo em mente, então, que o sangue ele é um fluido e que ele se locomove por diferença de pressão, e também tendo em mente que esse deslocamento ele sempre vai acontecer do local onde tem a maior pressão para o local onde tem a menor pressão, a gente vai criar uma situação hipotética, na verdade, duas situações, para deixar claro o grau de locomoção do sangue, ou seja, dos fluidos, mas no caso aqui a gente está falando do sangue, tá bom? Então vamos criar uma situação hipotética em que eu tenho o meu ventrículo esquerdo, né? Eu tenho sangue nesse ventrículo esquerdo e, claro, o sangue que está no ventrículo esquerdo, ele vai ser direcionado para a artéria aorta, né? Então vamos fixar uma pressão de 100, né? 100 unidades, não precisa de unidades, mas uma pressão de 100 nesse meu ventrículo esquerdo e uma pressão de 10 na minha artéria aorta, tá bom? Essa é a situação hipotética A. A situação hipotética B também vai ser um ventrículo esquerdo, também vai ir para a artéria aorta, mas agora a pressão do meu ventrículo esquerdo continua sendo 100, mas a pressão da minha artéria aorta é 50, tá? Então a gente pode ver que a diferença de pressão na situação A é muito maior, né? E na situação B é menor. A diferença de pressão na situação A ela é 90 e na B é 50. Quanto maior a diferença de pressão, mais deslocamento eu vou ter, mais facilmente deslocável vai ser esse sangue, né? A gente pode resumir que quanto menor a pressão do local destino que o sangue vai chegar, mais fácil esse sangue vai atingir aquele local. Então, na situação hipotética B, que a pressão da artéria aorta ela é superior, o sangue vai ter mais dificuldade de atingir aquela região, tá? Então, o que é a pós-carga? Depois disso tudo, a gente pode explicar o que é a pós-carga. A pós-carga, basicamente, ela é a resistência que o sangue vai enfrentar para atingir o seu local de destino. Então, no caso, é a pressão do local de destino que o sangue vai atingir. Quanto maior a pressão, por exemplo, da artéria aorta, maior a pós-carga do sangue que está localizado no ventrículo esquerdo. Da mesma forma, quanto maior a pressão da minha artéria pulmonar, ou seja, quanto maior a pós-carga daquela região, maior a resistência que o sangue localizado no meu ventrículo direito vai enfrentar. Então, quanto maior a pressão do local destino, maior a pós-carga. Logo, maior a resistência que o sangue vai enfrentar para se deslocar. Tá? A gente chama o mecanismo de pós-carga de autorregulação homeométrica. Por quê? Porque em nenhum momento a gente teve que citar o tamanho do coração, o grau de distensão do coração. Tá? A pós-carga, ela depende unicamente da pressão do local destino. Ela não depende do grau de distensão do ventrículo, não depende do volume de sangue do ventrículo. Ela só depende da pressão. Por exemplo, se eu tenho muito sangue no ventrículo direito,
tá? E a pressão da minha artéria pulmonar, ela é muito grande, a pós-carga é grande, tá? Da mesma forma, se eu tenho pouco sangue no ventrículo direito e a pressão da minha artéria pulmonar é grande, a pós-carga continua sendo grande. Então, isso é para confirmar que a pós-carga ela não depende do grau de extensão, ela não tem nada a ver com Frank Starling, com pré-carga, a pós-carga ela depende de si só. Por isso que ela é uma autorregulação homeométrica, homeo de igual e métrico de tamanho. Né? Tamanho não muda, tamanho não interfere, diferente da autorregulação heterométrica, que varia de acordo com o tamanho. Tá? Bom, essa imagem aqui do Guyton, mais para a gente identificar o que é a pós-carga. Então, o que seria a pós-carga, como a gente disse? A pós-carga é a pressão que o meu volume de sangue, localizado no meu ventrículo, vai enfrentar para se locomover. Né? Como a gente está vendo aqui que é um volume de sangue ventricular, no caso do ventrículo esquerdo, a gente vai então procurar a pressão do local, né, para onde esse sangue vai. E para onde que esse sangue vai? O ventrículo esquerdo manda o sangue para a artéria aorta, né? Então a gente vai procurar a pressão aórtica, no caso aqui essa linha pontilhada, né? Então a gente vai achar o local onde o volume ventricular ele chega ao seu máximo, né? A gente pode ver aqui logo abaixo de C, a gente tem o volume ventricular em seu máximo, e a gente corresponde, então, à pressão aórtica, né? Quando o volume ventricular atinge seu máximo, qual é a pressão aórtica? No caso aqui, a gente pode ver que ela está em torno de 80, né? Então, a pós-carga seria 80 nesse exemplo aqui, tá? A gente tem, então, relações clínicas também, que é importante para relacionar um pouco a matéria com coisas reais, tá? Então, por exemplo, quando a gente falou de complacência cardíaca, né, que está muito relacionada ali com a pré-carga, miocardite e cardiomiopatia restritiva são problemas, são patologias que diminuem a complacência cardíaca, tá? Então, se elas diminuem a complacência, um coração menos complacente, ele não vai expandir tanto. Então, esse coração pode ter problemas ali na hora da sístole, na contração ventricular pode ter algum problema. Hipertensão arterial e hipertensão pulmonar, elas podem aumentar a pós-carga, né? E se aumentar a pós-carga, eu posso ter uma dificuldade de retirar sangue do meu ventrículo, né? Isso pode ser um problema também por causa da circulação, eu não vou nutrir tanto meus tecidos periféricos com oxigênio, né? Isso pode acarretar muitos problemas de forma geral para a pessoa. Quando eu faço exercícios intensos, por exemplo, faço uma atividade como futebol ou uma maratona, né? O meu retorno venoso ele vai aumentar, né? Eu vou precisar ter maior retorno venoso. E quando eu tenho maior retorno venoso, eu vou ter um aumento da pré-carga. E quanto maior a pré-carga, maior a força de contração do meu coração. E também, por fim, a síndrome de hipervolemia, né? Que é quando a pessoa ela tem um excesso de volume sanguíneo, por diversos fatores, tá? Muitos fatores podem levar à hipervolemia. E isso vai aumentar a pré-carga, né? Obviamente, porque se eu tenho muito sangue, eu vou ter mais sangue chegando ao meu ventrículo, tanto esquerdo como direito. E se eu tenho mais sangue no meu ventrículo esquerdo ou no meu ventrículo direito, eu tenho maior distensão, mais distensão dos cardiomiócitos desses ventrículos, o que vai aumentar a pré-carga e vai aumentar a força de contração cardíaca também. Então essas relações clínicas são bem legais de saber. Isso aqui é importante porque é muito visualizado no dia a dia. E por fim, aqui as referências bibliográficas. A aula, basicamente, ela é retirada do Guyton. Eu gosto bastante do Guyton, então todas as imagens são de lá, quase. Algumas retiradas do Berners-Lee ou da internet mesmo, que eu coloquei ali as referências. Espero bastante que tenham entendido a aula. Qualquer dúvida é só mandar no chat ou no Instagram do projeto Fisiologia em Vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.